Oi, é, sumi um tempão de novo e voltei. Fiquei um tempo sem conseguir ler nada e aí eu resolvi pegar um livro que eu tinha impressão, até por causa do filme também, que seria uma leitura leve, assim, e divertida, sem ser nada muito denso e que eu ficasse feliz de ler, assim. Daí eu peguei Da Magia e Sedução para ler. É, e eu gostei muito porque esse livro ele entregou essa leitura aí leve e divertida que eu estava procurando, mas ele tem muito mais do que isso. Ele tem basicamente a história de 3 gerações de mulheres, focada aí na geração do meio, que é a Sally e a Gillian, que são ali, a maior parte do livro são ali mulheres de 36, 37 anos ali, mulheres adultas, que foram criadas pelas tias, que aí são as mulheres mais velhas, né? E uma da geração do meio aí, uma das sobrinhas, ela se casa depois e tem 2 filhas que na maior parte do livro são adolescentes. Então, a gente vê muito desse conflito de gerações, né? Que acontece mesmo, é inevitável, acontece em todas as famílias. Nesse caso aqui, uma família nessa formação específica só com mulheres, né, que foi também uma realidade minha durante muito tempo, assim, da infância até a idade adulta, até quando eu saí de casa, fui basicamente criada por 2 mulheres, pela minha mãe e minha avó, então eu vivi esse convívio aí de 3 gerações e esse conflito de gerações. Então, dá para se identificar muito com esse livro se você quer você esteja aí nos seus 30 e poucos ou 30 e muitos. Tem bastante de história das mulheres dessas idades e tem as meninas também, adolescentes, então acredito que adolescentes também vão conseguir se identificar se lerem esse livro. E tem as mulheres mais velhas, né, as tias, que também são personagens muito legais e não ficam relegadas ali à função de velhinha, boazinha, que eventualmente precisa ser cuidada, precisa ser protegida. Não, elas têm ação, elas têm iniciativa e personalidade e a descrição delas é muito legal, de que eu fiquei tão cativada, assim, que eu pensei, cara, eu quero ser esse tipo de véia quando eu envelhecer. Que fala que elas são bem aquele estereótipo de bruxa mesmo, elas trabalham com isso, elas fazem magia para as pessoas da cidade. E aí descreve elas se vestindo com saias até a canela, assim, e botinha de cadarço. Falei, cara, muito bom. E essa família aí, que são as Owens, elas têm uma tradição na cidade, na cidade que elas moram, de serem vistas como bruxas desde uma antepassada delas, Maria Owens, há uns 200 anos atrás, que depois a gente conhece um pouco do passado dela aqui também, mas ela fica aí com essa fama de bruxa e vai passando a fama para todas as mulheres da família. E de fato elas têm essa conexão assim com a magia, com as tradições e algumas crenças aí delas. E elas ficam com essa fama na cidade. É, tudo que acontece de ruim, as pessoas culpam elas e elas têm esse estigma aí, mas ao mesmo tempo as mulheres, quando precisam de conselhos, precisam de ajuda aí, aquela boa e velha simpatia, né, para atrair o amor ou para melhorar o relacionamento ou qualquer coisa desse tipo, elas recorrem às Owens sempre. E essa dicotomia aí que sempre as bruxas e as mulheres à frente do seu tempo já passaram por isso, de serem rechaçadas pela sociedade, mas ao mesmo tempo meio que escondido, assim, as pessoas sempre iam recorrer a elas.
E, enfim, essas duas moças são criadas pelas tias e elas presenciam aí as magias que elas fazem para as mulheres e o desespero dessas mulheres por causa do amor e por causa de um parceiro específico, e elas prometem que elas nunca vão passar por isso, elas nunca vão deixar o amor cegar elas e tal. E aí o tempo passa, as duas crescem e se tornam mulheres muito diferentes uma da outra. A Sally, ela acaba se casando com um homem que ela realmente gosta muito e ela tem duas filhas, só que isso acaba acontecendo uma coisa bem trágica, assim, que interrompe essa história aí dela. Aí ela se muda para uma outra cidade, enquanto a Gillian, que é a irmã mais nova, ela sai de casa muito jovem, assim, com 18 anos, e ela vive uma vida muito doida, assim, ela tem vários namorados, cada hora ela tá com um homem diferente, ela mora em vários lugares, e ela tem esse senso, assim, de liberdade, mas que acaba cobrando o seu preço também. Então as duas acabam pagando um preço aí pelas escolhas que elas fizeram na vida, como tudo, assim, vem com bônus e ônus, né? E tem também as duas meninas, as filhas da Sally, que é a Antônia e a Kylie. A Antônia, ela tem ali os seus 16 anos e a Kylie tem 13, então ela está saindo da infância e indo para a adolescência. E tem um pouco também dessa relação delas com a mãe e com a tia, que vem morar com elas depois, e com as tias, avós também, que elas chamam de tias. E eu achei esse ponto, assim, a relação entre essas três gerações de mulheres, a coisa mais legal desse livro, além do realismo fantástico, assim, que eu acho muito simpático, que eu gosto mais desses temas. E a caracterização dessas personagens de idades diferentes, de histórias de vida tão diferentes, mas que ao mesmo tempo elas fazem parte da mesma família e elas nunca deixam de se cuidar e de se importar umas com as outras, mesmo que elas tenham brigas, mesmo que elas discordem de muita coisa, elas sempre têm o apoio uma da outra. E é interessante como que a autora consegue mostrar como que a geração mais jovem sempre vai se rebelar em relação à geração mais velha e que isso é natural, assim, é normal que isso aconteça, e isso não quer dizer que a geração mais jovem não respeite ou não valorize a geração mais velha, mas que essa independência ela é necessária para cada um se desenvolver enquanto a sua própria pessoa, assim, é, é natural e não adianta você querer evitar isso, porque vai acontecer. A Gillian e a Sally, elas se rebelam aí contra as tias, uma quer ter uma vida fora daquele lugar, ela quer conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares, enquanto as tias estão meio que presas ali naquela casa há muito tempo. E a Sally, ela já quer outra coisa diferente, ela quer ter uma família dela, ela quer ter uma família normal, sem nada de magia, nada de exótico, assim, nada de diferente. Ela quer, o plano dela de vida é ter uma família e ser uma pessoa normal, tanto que ela vai morar em outra cidade para ninguém reconhecer. Ela encontrou uma da família das bruxas e tal, e ela consegue isso, e isso é fruto dessa rebelião, assim, as duas conseguem se constituir enquanto pessoas, enquanto mulheres adultas, a partir dessa revolta aí. Mas é uma revolta que não é uma revolta que envolve raiva, é uma revolta ela gera frutos, assim, ela é construtiva. E as tias não se ressentem disso, sabe? Não se ressentem das meninas terem saído de casa, de cada uma ter seguido seu rumo. E quando as meninas, as duas, né, sobrinhas, precisam de ajuda, as tias estão lá e vão ajudar.
E eu acho isso muito, muito legal. A Gillian, ela sai de um relacionamento muito tóxico, um relacionamento abusivo mesmo, com abuso físico, de apanhar e tudo. E o jeito que a Alice Hoffman, que é a autora, ela trata disso nesse livro, é muito sensível, ao mesmo tempo que é realista, não é uma coisa romantizada, longe disso. E do ponto de vista da vítima e das pessoas que estão ao redor dela. Então, tem um pouco de julgamento aí da sociedade, por que essa mulher não saiu desse relacionamento. E tem um ponto de vista dela também, que se julgava uma pessoa tão forte, tão independente, e que acabou presa nessa relação horrível, quando ela finalmente consegue se livrar disso de um jeito meio doido, assim, meio bagunçado. Ela se vê assombrada ainda pela sombra, pela figura desse homem. Tanto que quando ela encontra aí um cara legal depois de um tempo, ela fica insegura, ela não sabe se ela consegue mais viver um relacionamento normal e saudável, ela não sabe mais se ela merece isso, ser tratada desse jeito, sabe? E é uma visão que realmente as vítimas, as pessoas que passam por relacionamentos tóxicos, assim, elas realmente relatam essa dificuldade de voltar à normalidade, de voltar a enxergar quem elas realmente eram e tal, e isso é tratado de um jeito muito, muito sensível também. Tem algumas partes aqui na história da Sally também que trata bastante do luto e de como a pessoa lida com ele, e sobre como a Sally, ela é só um ano mais velha do que a irmã dela, mas como ela se vê sempre nessa posição de mais velha, ela quer tomar todas as responsabilidades para si, ela quer tomar conta de tudo, mesmo que ninguém nunca tenha exigido isso dela, sabe? Depois ela vai entender também um pouco isso, que ela não precisa ter o controle de tudo o tempo todo, que ninguém está exigindo isso dela. E é um crescimento assim de personagem bem legal, as duas têm um crescimento interessante. E é legal que elas não deixam de ser elas mesmas, elas não mudam na essência, mas elas têm esse aprendizado assim, né, da convivência uma com a outra, e das meninas mais novas também, né? Uma com 16 e outra com 13, e como elas lidam também com essa história aí de magia na família. Principalmente a mais novinha, a Kylie, ela tem visões, ela consegue meio que enxergar a aura das pessoas, e como ela está passando dessa fase aí de criança para adulto, para mulher, essa fase adolescente horrorosa. E como que todas essas três gerações de mulheres, como que elas lidam com essa tal dessa maldição das Owens, que supostamente a Maria amaldiçoou o amor, que todas elas tiveram problemas aí com romances e tudo, e como que cada geração lida com isso, assim. E eu achei legal porque, trazendo mais pro realismo, assim, pra nossa vida, como que toda família tem aí as suas maldições e tem as suas tradições, e como que gerações diferentes e pessoas diferentes lidam com essas maldições familiares aí, e como que não existe um jeito certo, não existe um só jeito de lidar com a bagagem da sua família, com a história. E cada um acha o jeito que é melhor para si, e cada uma continua se respeitando e se apoiando, sem julgamentos, sabe? Sem repreender a pessoa por coisas que ela fez no passado, e sem negar ajuda à pessoa porque ela cometeu um erro, ou qualquer coisa assim nesse sentido, porque
sempre a família dessas mulheres é sempre muito unida e elas são muito importantes umas para as outras. E eu acho que essa é a mensagem mais legal desse livro, que mesmo a cada geração tendo o seu jeito de viver, tendo que realmente se posicionar contra a geração anterior, isso não faz com que as pessoas precisem guardar rancor uma das outras, sabe? E eu acho também, uma coisa que eu fiquei pensando sobre esse livro, porque eu já conhecia ele do filme, né? Então eu acho que o nome, o título da Magia e Sedução, ele vem mais do título que o filme levou aqui no Brasil do que pensando no livro só. Porque pelo que eu me lembro, o filme foca um pouco mais nessa parte de romance, mas de nenhum dos jeitos faz muito sentido esse nome, não, porque dá intenção, dá a impressão de que são mulheres assim sedutoras, que usam a magia para seduzir os homens, e não é nada disso, sabe? Não tem nada a ver com isso. Tanto que o nome original dele é Practical Magic, seria magia prática, magia na prática, alguma coisa assim. E faz muito mais sentido, porque é como que essas mulheres convivem com esse histórico aí de magia e de serem bruxas na vida prática, assim, como que, que, que isso reflete na vida delas, né? E o que isso muda, no que torna elas diferentes, mas no que torna elas também iguais a tantas outras pessoas, né? Então eu acho que esse título pode enganar muito algumas pessoas aí que podem pensar que é uma coisa totalmente diferente do que ele é. Não que se ele fosse um livro sobre mulheres sedutoras, teria algum demérito, assim, não, mas não é sobre isso. Se você está procurando um livro sobre romance, sobre sedução, não é esse aqui. Esse aqui é muito mais sobre trauma geracional e como lidar com ele do que sobre romance. E eu acho que foi por isso que eu achei tão legal. E aí existem outros livros da autora nesse mesmo universo aqui, que eu não sabia, fui ficar sabendo pouquíssimo tempo atrás. E eu pretendo procurar, que eu gostei demais da escrita da Alice Hoffman e desse universo aqui, dessa família Owens, quero saber mais sobre eles e vou procurar depois, só que eu tenho ainda muitos livros não lidos, que eles estão por aqui, ali, e que eu pretendo ler pelo menos alguns deles antes de partir para expandir esse universo aqui, mas uma hora eu vou atrás. Mas é isso, por hoje é só. Até mais.